Para expor as configurações e variáveis de ambiente para o resto da sua aplicação, você vai precisar definir uma configuração em tempo de execução no seu arquivo nuxt.config usando a opção Runtime Config. Então pego, abro o meu arquivo nuxt.config.ts e coloco o Runtime Config. Agora, como que eu faço para acessar essas opções aonde eu quiser? Primeiro, o que está dentro de public já está falando. É público, está liberado para todo mundo, tanto no lado do server como também no lado do client. Já fora do public, está disponível somente no lado do server, no lado do servidor. Então coloque tudo o que for sensível, o que for perigoso, fora do public. Se você colocar aqui no public, você vai ver que todo mundo pode ter acesso. Abro o default e vou colocar use Runtime Config, justamente para ter acesso a essas configurações aqui dentro. Como eu estou trabalhando com o Console Ninja, que eu já gravei uma aula a respeito dele, se eu colocar um console.log no lado do client, vai aparecer aqui em tempo real as opções. Public. Tá, mas cadê? Cadê esse cara? Lembra? É no lado do server. Para poder mostrar para você, eu vou colocar if process.server. Então, quando estiver no lado do server, agora eu vou colocar if se estiver no lado do client. Como está no lado do client, aqui dentro desse if, veja que já apareceu no Console Ninja isso aqui. Agora, como que eu faço para ver no lado do server? Lá no terminal. Volto, atualizo. Tá vendo? Olha o public aqui. O public está liberado para todo mundo. Ele não está nem aí. Ele libera para todo mundo. Já o secret é somente no lado do server. Agora eu vou mostrar para você uma coisa muito legal. Quando você está trabalhando com o Laravel, você sabe que tem acesso ao Artisan, onde ele tem vários comandos para você criar arquivos, na maioria das vezes classes para trabalhar com determinadas partes do Laravel. Com o Nuxt, ele tem uma opção bem parecida. npx nuxt e vou colocar um help aqui só para mostrar as opções que ele dá. O que eu quero é esse add. Create a new template file. Mas o que é esse template? add help. O template que ele está falando é isso aqui. É uma rota do lado do servidor aqui no Nuxt, que eu ainda não gravei uma aula. Eu ainda vou gravar. Eu posso criar um plugin, um componente, um composable, um middleware, um layout, uma page. Preste atenção aqui dentro de pages. Aqui no terminal, eu vou colocar add page test. Criou aqui dentro, tá vendo? E já criou aqui com toda a estrutura. Agora eu vou me aproveitar desse comando para poder criar o quê? API test. Agora ele vai criar dentro de server API test.ts. Pego isso, venho, coloco aqui e só vou colocar um return config runtime config.api secret. Agora eu vou abrir o meu Insomnia, coloquei aqui em cima API test, só colocar uma cor diferente, API test. Calma, se você não entende o que está acontecendo aqui, por que eu coloquei essa URL, calma, que eu ainda não cheguei na parte das rotas no lado do server. Mas saiba que eu estou tendo acesso, olha só o resultado. A configuração secreta, a configuração que eu tenho acesso somente no lado do server. Se eu quiser colocar, por exemplo, dev, e passo aqui API, base, alguma coisa assim,
E se eu estiver trabalhando com o prod, aqui eu coloco, vai ser dev, e aqui eu coloco prod. Vai ser dev.apibase. E se eu colocar prod apibase. E se eu tentar acessar no lado do client, aqui no lado do client, veja que não tem acesso, tem somente ao public. Eu vou vir aqui, inspecionar, e vou utilizar esse proxy que apareceu bem aqui, ó, isso aqui é o meu console.log. Mas agora eu vou colocar underline, underline, nuxt, underline, underline, proxy. Tá vendo o config? Então tudo que é público está aqui. Tudo que é público está aqui, ó. Tudo que é público está aqui. Viu como é perigoso? E se eu entrar no view, ele mostra para mim também. Aqui no view, como eu estou no lado do client, veja que ele vai mostrar aqui, ó, runtime config public. Então tome muito cuidado quando você for colocar alguma informação sigilosa aqui no public, porque todo mundo vai ter acesso. Vai estar liberado para todo mundo isso aqui. Então tome muito, mas muito cuidado. Agora eu vou mostrar como que você cria uma variável de ambiente. Quando você trabalha com o Laravel, você sabe que tem esse arquivo .env. Eu vou fazer a mesma coisa. Venho, coloco aqui no Nuxt, na raiz do Nuxt, um novo arquivo chamado .env. Vai ser API base. API underline base igual HTTP localhost API, enfim. Vai ser do jeito que o Copilot ele deu aqui para mim. Agora, para acessar essa variável de ambiente, será que eu posso acessar diretamente aqui no default? Se eu colocar process.env, olha o que aparece, somente o node.env. Ele fala para trabalhar, espera aí, só voltar aqui, ó. Ele fala para trabalhar com essa variável de ambiente junto com o runtime config. E ele fala que, olha que interessante. Cadê? Aqui embaixo. Eu tenho que seguir o nome da variável de ambiente, o mesmo nome da configuração desse runtime config. Como assim? Perceba que ele começa com Nuxt, então tudo começa com Nuxt. Daí tem o public. Daí tem o API, é a primeira parte do nome. Depois o base, a segunda parte do nome. E quando eu quero quando eu quero criar uma variável de ambiente para uma opção, para uma configuração fora do public, é só colocar Nuxt e o nome do arquivo, da opção, da configuração, API secrets. Quando você faz isso, não interessa o valor que você colocou aqui e aqui. O valor que vai predominar é o que está aqui. Mas eu acho muito mais interessante pegar isso e colocar diretamente aqui, ó. Para mim, eu acho mais fácil. Vamos entender tudo isso? Vamos lá. Eu vou criar para esse API base. .env vai ser Nuxt, underline, public, underline, API base. Onde o API base, aqui tá tudo junto, mas eu coloco separado. Aqui eu coloco separado. Então, Nuxt, o nome da pasta, API base, public, API base. Você vai ver que agora o valor que vai ser pego não vai ser mais /API, vai ser o valor que está aqui. Será mesmo? Vem aqui no default. Eu coloco aqui, ó, o mouse em cima, mas antes eu tenho que colocar, claro, o runtime config. Runtime config, coloco o mouse aqui em cima. Pronto, tá aqui, ó. Já pegou. Localhost 3000, API versão 1. Pronto. Agora, se eu quiser substituir o API secrets, simples. Sigo o Nuxt, começando com o Nuxt, API secrets. O API secrets aqui está tudo junto, mas eu acabo separando no arquivo .env. Vai ser MySecrets API token. Agora aqui só vou colocar .API secrets. Vamos dar uma olhada. Vamos torcer.
config 1, 2 e 3. Não está funcionando, olha só. Não está funcionando. O API Secrets era para pegar esse aqui. Quando acontece, no caso coloquei my com E aqui, meu pai do céu. Quando acontece esse problema, eu aconselho muito você vir aqui e parar o servidor. Deixa eu só fechar esse. Venho aqui, paro e inicio novamente. npm run dev. Pronto. Nossa, eu escrevi secret de um jeito bem bizarro. Secrets API token. Para mim, seria muito melhor eu colocar diretamente aqui process.env. E aqui também a mesma coisa. Process.env.api secrets. Para mim, desse jeito é bem melhor. Mas você sabe que se eu colocar o nome da variável de ambiente aqui seguindo esse padrão, ele substitui. Então, se eu colocar public API base, ele vai substituir dentro de public o API base. A mesma coisa aqui no secret, no API secret. Nuxt API secret, ele vai substituir isso. Mas eu prefiro colocar diretamente aqui. Sei lá, é uma preferência minha. Daí eu poderia também criar Nuxt dev API base. API underline base. E aqui vai ser prod. Prod vai ser dev e prod. Aqui eu vou colocar production e development para ficar um pouquinho diferente. Ponto API base. Dev ponto. Pera aí. Env ponto isso aqui. Agora sim. E prod API base. Aqui eu estou chamando o que? API secrets. Volto. Perceba que aqui não mudou. Quando não muda, o que eu recomendo fazer? Venho no terminal e inicio novamente. npm run dev. Agora já atualizou, tá vendo? E se eu tentar pegar isso, se eu tentar pegar esse daqui, vamos ver. dev.api base. dev.api base. Bem tranquilo, né? Bem facião. Eu tenho certeza absoluta que passou o seguinte na sua cabeça. Mas se eu quiser criar nomes normais aqui, ao invés de seguir o padrão do runtime, será que pode? A documentação responde. É aconselhável usar as variáveis de ambiente que batem com a estrutura do objeto runtime config. Então, é aconselhável, it is advised, usar as variáveis de ambiente que batam com a estrutura do objeto runtime config. Então, se a documentação está falando, quem sou eu para te aconselhar a utilizar nomes diferentes? Então, sempre siga a estrutura do runtime config.